O general inverno russo e suas enormes terras sempre atormentou atrevidos. Essa é a história de quando a Alemanha invadiu e derrotou a Rússia soviética, antes dos nazistas, que por acaso invadiram a Rússia no verão, tanto com Napoleão, mas que tiveram problemas no inverno posteriormente. Já os suecos e até na própria Primeira Guerra os otomanos, que perderam um exército inteiro por conta do frio. A história de hoje burla um pouco as condições do inverno, pela rapidez em que decorreu. O ano era 1918. Depois de mais de 3 anos de muitas batalhas com alemães, austro-húngaros, otomanos e búlgaros, o exército russo já não tinha mais a mesma gana dos anos anteriores, e começava a se desintegrar, com soldados russos desertando em massa, pois agora já não havia mais império. Ninguém os julgaria em uma corte marcial. Com a Revolução Russa de outubro a novembro de 1917, Lenin tomou a autonomia de boa parte da Rússia, e estabelecendo em dezembro de 1917 o armistício no fronte russo, para assim buscar um acordo com as potências centrais e pôr um fim na sua participação na Grande Guerra. Com as negociações iniciadas, a Rússia, agora soviética, tinha seu principal porta-voz Trotsky, que mediava as negociações. Porém, essas não estavam avançando. A Rússia não queria abrir mão de todas suas terras na Polônia e parte do Báltico, qual a Alemanha já tinha conquistado durante a guerra. Trotsky também acreditava que a Alemanha estava à beira de uma revolução socialista. Assim, adotou-se um lema para não aceitar alguns termos indispensáveis para os alemães, com o intuito de enrolá-los. Sem paz, sem guerra. A Alemanha, impaciente, já deslocava divisões do leste para o oeste para a ofensiva final contra as tropas da Entente. E os próprios soldados russos já ou tinham ido para casa, ou se rendido, ou confraternizavam com seus inimigos de meses atrás. Já em janeiro, Nikolai Kirilenko, comandante-chefe do Exército Vermelho, aboliu o ranking de militares, fazendo eleições entre soldados para eleger oficiais. E em 29 de janeiro já encaminhava-se a desmobilização de soldados que ainda permaneciam no fronte. E assim, em 9 de fevereiro foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk. Não, pera. Esse primeiro tratado com as potências centrais foi assinado pelos ucranianos, que após a Revolução Russa declararam independência e entraram em guerra contra os soviéticos. Esse primeiro acordo faria com que o Império Alemão e Austro-Húngaro auxiliariam diplomaticamente e militarmente a Ucrânia em sua causa pró-autonomia, em troca de boa parte da produção de grãos naquele país, já que a população da Alemanha e da Áustria-Hungria morria aos dezenas de milhares de causas relacionadas à fome, muito por conta do bloqueio feito pela Marinha Britânica desde 1914. Ainda por cima, esse acordo enfureceu agricultores ucranianos que iniciaram revoltas camponesas ao longo do país. Sem a consolidação de novos acordos com a Rússia, a Alemanha agora apenas esperava o fim do armistício. A Alemanha invade a Rússia soviética. Max Hoffmann, comandante-general das forças alemãs do leste, até avisou os soviéticos um dia antes, que agora apenas buscavam maneiras de proteger as principais cidades, enquanto as tropas alemãs cruzavam a linha de frente em vários setores com pouco ou nenhuma resistência dos restos do exército russo. A operação foi nomeada Faustschlag, ou em português, soco de punho, e contemplou 53 divisões alemãs e austro-húngaras, com os otomanos já tendo iniciado operações no Cáucaso anteriormente. No Báltico, 16 divisões alemãs quebram a linha de frente, tomando a cidade de Vinsk, e investem à frente capturando Tallinn, Pskov e por fim Narva em março. Em Narva, as tropas russas se renderam sem dar nenhum tiro, e seu comandante Pavel Divienko seria julgado por covardia. No entanto, ele consegue fugir com sua esposa. Outros fugitivos foram a Marinha Russa Báltica, que escaparam para portos na Finlândia, com a pouca resistência desorganizada existente sendo aniquilada pelos alemães, conseguindo ao longo da campanha do norte fazer 17 mil prisioneiros russos ao preço de poucas baixas do seu exército. Enquanto isso, no centro, Minsk era capturada no dia 21 de fevereiro, junto com o quartel-general russo do fronte, que é evacuado para Smolensk. E no sul também, os alemães conseguem terminar com o resto de soldados russos na região, avançando até Kiev em 1º de março, com os austro-húngaros iniciando seu avanço na Ucrânia apenas em 28 de fevereiro. O general alemão Max Hoffmann relata em seu livro de memórias: Nunca vi uma guerra tão cômica antes. Você coloca um punhado de infantaria, metralhadoras e um canhão no trem e vai para uma estação. Captura ela, prende os bolcheviques, coloca mais soldados no trem e segue em frente. O que justifica o avanço rápido dos alemães. E não era apenas isso. A própria Romênia, que já havia sido derrotada pelas potências centrais em 1916 e 17, sob aprovação alemã, também invadiu parte da Rússia, que hoje corresponde à Moldávia. E no Cáucaso, os otomanos avançam, recuperando todas suas terras que haviam perdido para a Rússia durante a guerra.
que por sinal também não estava sob o controle total soviético, pois azeres, geórgios e principalmente armênios haviam criado a República Federativa da Transcaucásia, com soldados armênios fazendo a evacuação da sua população, enquanto ao mesmo tempo destruíam aldeias muçulmanas, com o avanço otomano também massacrando armênios deixados para trás. E como estava a nata bolchevique em meio a tudo isso? Em 21 de fevereiro, o Conselho Comissariado do Povo anuncia: a Mátria Socialista está em perigo, com um conjunto de medidas a serem tomadas, pedindo para que postos revolucionários lutem até a última gota de sangue, destruam todo tipo de comida que possa chegar nas mãos inimigas, trabalhadores de ferroviárias que destruam linhas de trens e rodovias, todas as pessoas fisicamente aptas da burguesia, tanto homens como mulheres, devem ser incluídos nos batalhões para cavar trincheiras sob o olhar da Guarda Vermelha. Em caso de recusa ou oposição, com a mobilização revolucionária conseguindo juntar aproximadamente 10 mil homens na capital. Porém, agora os alemães do norte chegavam a 130 quilômetros de Petrogrado, com um avião tendo até bombardeado a capital, totalizando 63 mil soviéticos capturados, com as tropas sob o comando do ex-coronel Peklivanov conseguindo retardar um pouco o avanço. Agora não havia mais negociações. Alguém precisaria aceitar os termos propostos pelos alemães, que agora estavam ainda mais caros. Dias de discussões no Congresso Soviético, com muitos ainda apoiando a resistência contra os alemães, veio a votação, com 85 preferindo resistir contra os alemães e outros 116 para a paz que custaria caro, com o jovem Stalin tendo votado pelo fim da guerra, com a votação dos membros principais do comitê ainda mais acirrada, com Lenin ameaçando deixar o cargo. É uma questão de assinar os termos agora ou assinar a sentença de morte do governo soviético em 3 semanas. Terminando 6-7, com Trotsky mudando de ideia. Trotsky também foi um dos únicos a ficar em Petrogrado, já que a capital era mudada para Moscou por conta da proximidade dos alemães. E agora sim, em 3 de março foi assinado o conhecido Tratado de Brest-Litovsk, com os russos tendo que abrir mão da sua marinha no Mar Negro, além de liberarem imediatamente 630 mil prisioneiros austro-húngaros. Já as anexações fizeram a Rússia perder 1/3 da população civil, 1/3 da área agrícola, metade das suas indústrias e 90% da produção de carvão, com a Rússia tendo que desmilitarizar as áreas, o que não ocorreu de imediato, pois o avanço alemão na Ucrânia continuou até final de abril, capturando um total de 80 mil soviéticos em março, além de que outros 12 mil alemães lutariam pela Finlândia em prol da sua independência contra os soviéticos. E no Cáucaso a situação estava ainda pior, com o tratado tendo pouco efeito nas relações diplomáticas lá, com os otomanos continuando seu avanço. Com o fim da guerra em novembro de 1918 e a anulação de Brest-Litovsk por conta do armistício da Alemanha com as forças da Entente, os soviéticos iniciariam uma grande ofensiva para a retomada de territórios.